Evangelho, sexta-feira, depois das cinzas, no tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira depois das cinzas, no tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 9º capítulo do Evangelho de São Mateus. Ontem ouvíamos o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas e o primeiro anúncio da paixão feito por nosso Senhor, logo após a profissão de fé do apóstolo São Pedro. O discurso de Jesus aos discípulos que ontem ouvíamos nos provocava profundamente sobre o compromisso no seguimento com o Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes, escribas, será morto e ressuscitará no terceiro dia. Depois, Lucas escreve: Dirigiu-se a eles dizendo, a todos, dizendo: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga. Bom, o seguimento de nosso Senhor supõe um ato de adesão da nossa parte. O chamado nos foi feito, o testemunho nos foi dado, a recomendação foi apresentada. O Senhor não nos chamaria, não nos recomendaria se não se dispusesse por nós. Então, a parte que nos cabe, que é a adesão, ela é possível porque o Senhor nos chamou, nos recomendou e, por isso, se dispôs por nós. Ele percorreu o caminho, ele ofereceu o sacrifício, ele nos recomendou, ou seja, ele nos chamou ao compromisso, à compreensão e ao compromisso com aquilo que compreendemos, e agora compete a nós a adesão. E ontem, na nossa meditação, focávamos bastante sobre o significado dessa adesão. Como, ao longo da nossa vida, com uma certa facilidade, nos dispersamos em relação àquilo que o Senhor nos chama. Nos dispersamos na hora de viver essa adesão a Cristo. E começamos a ocupar a nossa vida e conquistar, por assim dizer, o mundo e aquilo que na vida nos é apresentado, e vamos pouco a pouco nos esquecendo da adesão que somos chamados a declarar com Jesus. O Senhor ofereceu sua vida pela nossa salvação. O que nos deixa claro que a nossa vida, ela é eterna. Deus nos criou para a eternidade. E esse tempo que temos aqui é para construirmos aqueles fundamentos que vão nos acompanhar por toda uma eternidade. Nós não construímos por pouco tempo, para o quanto durar, para o quanto durar. Nós construímos para a eternidade. Tudo que somos chamados a fazer por Jesus, tudo que somos chamados a fazer em Jesus tem um valor de eternidade. Essa adesão não é adesão a um propósito momentâneo, ou seja,
Eu me uno a Cristo porque estar unido com Ele nesse momento, para mim, é vantajoso, porque me traz um benefício, uma segurança, um bem-estar, ou me alivia de um sofrimento, de uma dificuldade. Estar unido a Cristo passa por essas experiências, mas a razão dessa união, ela está alicerçada sobre a razão da vinda do Senhor ao nosso encontro, que foi para nos arrancar das mãos da morte, para abrir outra vez para nós o céu, para nos entregar novamente a possibilidade de estar com Ele na eternidade. E essa é a medida dos nossos passos. O cristão é aquele que, compreendendo isso, decide viver a sua vida de uma forma diferente, diferente daquilo que o mundo lhe diz. Enquanto o mundo, ou seja, enquanto a mentalidade do tempo, seja de ontem, seja de hoje, dá muita ênfase ao fato de que nós só temos a vida enquanto este tempo que temos nas mãos, o que isso é muito angustiante. Pensa se tudo que temos concretamente terminasse com a nossa morte. Que coisa horrorosa, porque na medida em que a vida vai para frente, só vai piorando. Quando a gente é mais novo, a gente consegue fazer um bocado de coisa. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente consegue fazer menos. Só que a gente vai tomando gosto na vida, quando a gente vai vivendo, e vai sempre podendo fazer menos. Olha que horrível. E como se não bastasse, as coisas só vão piorando. Porque enquanto mais jovem a gente tem uma possibilidade, uma flexibilidade para resolver muitas coisas, quando a gente vai ficando mais velho, a chance para resolver coisas práticas diminui severamente. E a chance da gente constatar que iniciativas por anos que nós empreendemos não resultou em uma solução positiva para um problema é extremamente angustiante. Porque quando a gente é mais jovem, a gente acredita que com o tempo vai dar certo. Aí o tempo passa e a gente viu que não deu certo. E aí a gente tem agora dois problemas. Não tem mais tempo e continua não dando certo. Se tudo acabasse com a morte, que desespero, hein? Então, essa mentalidade não deve estar no teu coração, porque o teu Senhor não te chamou para isso. O Senhor nos chamou para a eternidade. Esse tempo é um tempo passageiro, é uma fração de tudo aquilo que está por vir. E as medidas justas para vivermos bem esse tempo começa por saber equalizar, sintonizar bem o nosso coração com os valores de eternidade. Porque é a certeza da eternidade e é aquilo que Deus nos ensina, Ele que está nessa realidade, Ele que é o eterno, Ele que nos chamou à vida e que nos salvou da morte. Quem melhor do que Ele para nos dar os parâmetros justos para vivermos esse tempo em que estamos? Quem melhor do que Ele para nos ensinar a viver e para mostrar-nos o valor dessa vida e orientar-nos em meio ao exercício da vida para que não nos dispersemos desses valores? Quem melhor do que Ele? Não tem. Por isso, a experiência de proximidade com Deus, a experiência de intimidade com Deus, ela é fundamental. E olha que ainda tem muita gente que pensa em começar uma família, em começar empreendimentos de uma longa duração, sem se preocupar com Deus ou considerando que isso pode ser ou aleatório ou secundário. Realmente é arriscar muito para terminar quase sempre perdendo muito ou até mesmo tudo.
o homem que busca a Deus, o homem que tem uma experiência de fé que o ajuda a estabelecer os parâmetros da sua vida na hora de agir, na hora de refletir, na hora de decidir. Às vezes a ação ela é impulsiva, né? Ela é de momento. Mas até mesmo essa ação de momento, ela é preparada por um exercício de vida. Mas como assim, Padre Fábio? Eu estou fazendo um parênteses aqui rápido para a gente. Até mesmo o fato de você, numa situação de emergência, se lançar para salvar uma pessoa e terminar comprometendo sua vida para salvar a vida do outro, isso não se improvisa, né? Isso é construído ao longo de uma experiência de vida onde a caridade e o recolhimento do testemunho de muitos que entregaram a vida por nós vai forjando, ou seja, vai modelando dentro de nós um vigor de caráter altruístico, disponível ao outro, e que depois, obviamente, com os parâmetros da fé, passa do altruísmo à doação, à entrega, à virtude do próprio sacrifício por amor. Essa alteridade escolhida como finalidade para a minha vida. Ou seja, eu vivo e ofereço minha vida por você. Então esse outro, esse alter, a quem eu amo e por quem eu me empenho. Essa é a medida de Deus por nós. Essa é a medida que deve iluminar a nossa vida familiar, os nossos relacionamentos de amizade e, por fim, a nossa vida ao lado de todo e qualquer outro ser humano. Vivo por ti, por amor a ti, como meu Senhor me ama. Amai-vos uns aos outros, não a esse ou aquele, não ao meu familiar ou ao meu amigo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, sem esse alicerce, é difícil consolidarmos uma história no tempo que possa permanecer com o vigor próprio da vida de Deus. Uma história que vai permanecer, uma história no tempo a gente sempre cria, porque a vida está indo para frente, o tempo está passando e você está vivendo. Então uma história você vai sempre criar. Agora uma história que seja robusta, que permaneça firme nesse tempo e que, sobretudo, seja o começo de uma eternidade, isso vai supor que nós consolidemos os parâmetros do Evangelho com vigor na nossa vida. E hoje, o texto de São Mateus nos fala de um diálogo de Jesus com os discípulos de João e dos fariseus, que tinham um exercício do jejum como um exercício superrogatório. O que significa? Com esse exercício de piedade, eles acreditavam que, oferecendo esse sacrifício pessoal, agradariam o Senhor e antecipariam a vinda do Messias. Uma coisa é a gente desejar que Deus cumpra a sua vontade e, com alegria e felicidade, dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E desejar um encontro com Ele. Os santos sempre desejavam, a cada dia que se passava na vida, desejavam estar juntos do Senhor. E a cada dia que se passava nessa vida, tinham a certeza que se estava cumprindo, que estava se cumprindo isso. Porque a cada dia que se passava estavam mais próximos do encontro definitivo e eterno com o Senhor. Aquele encontro que não conhecerá mais um pôr do sol. Então, olha a alegria e a esperança do viver. Eu desejo, meu Senhor, eu quero a sua companhia e eu estou contando os dias para lhe ver. Cada dia que passa, eu estou mais perto desse Senhor, mas angustiante seria essa espera, porque eu não sei quando esse dia vai chegar. Então o que os santos buscavam fazer? Amar com o máximo do coração
a Jesus em cada uma das coisas que Jesus amava e cumprir cada uma das coisas que o Senhor dizia. A gente sabe muito bem, por experiência própria, que quando pensamos a pessoa que amamos, o nosso coração se enche de alegria. E se recordamos as suas palavras, os seus gestos, e se desejamos, e se trazemos as suas memórias ao nosso meio, a felicidade de tudo aquilo que vivemos aflora novamente. Assim a gente faz, cada vez que em família nos reunimos e recordamos aquela avó, aquele tio, aquela tia, aquela mãe, que já não está mais conosco, e nós fazemos exatamente esse exercício. E com grande alegria o fazemos. E grande alegria sentimos. Depois, obviamente, ainda pela proximidade, ou talvez por uma esperança um pouco ferida, nós sentimos também a dor da separação, ela se acende novamente, né? Mas a experiência da felicidade que se prova, ou seja, daquela, me permitam a expressão, daquela presença da pessoa, né? Ou seja, a memória de tal forma se faz viva que a gente recupera a alegria do que foi a celebração do estarmos juntos, que estamos recordando enquanto falamos. Então, se acontece dessa forma com a nossa memória pelos nossos caros entes que já partiram, imagina o que não acontece quando recordamos as palavras de nosso Senhor e o Espírito Santo está agindo no meio de nós. Quando nós celebramos o mistério da Santa Eucaristia e os sacramentos onde Cristo está vivo, quando visitamos a sua presença, como visitamos em sua presença nos santos mistérios, no tabernáculo, quando celebramos a memória dos mistérios da vida de nosso Senhor, como hoje somos chamados, através da Via Sacra, a oração do Santo Rosário, quando nos reunimos em seu nome, e Ele mesmo prometeu que estaria no meio de nós, se as nossas memórias dos entes queridos nos dão essa certeza, quão maior não é a nossa certeza cada vez que celebramos os sacramentos e cumprimos o que o Senhor nos diz, reunidos em seu nome, sob a ação do Espírito Santo. Percebem, meus irmãos? Dessa forma os santos viviam. Senhor, a cada dia que passa eu estou mais próximo do encontro definitivo com o Senhor. Mas como eu não sei quando esse encontro vai chegar, porque esse tempo, esse momento depende do Senhor, é o Senhor quem sabe, eu vou viver a cada dia desejando esse encontro e celebrando a memória das suas palavras e da sua presença. E dessa forma nós vamos antecipando nesta vida as alegrias do céu. Se essa experiência for presente no seu dia, isso provavelmente não vai te livrar de uma boa quantidade de problemas e de desafios que a vida reserva. Mas eu lhe asseguro uma coisa, essa experiência não vai permitir que você permaneça na tristeza, na dor e no sofrimento. Porque a vitalidade e a esperança que o Senhor infunde no nosso coração, a partir da presença sua e da ação do seu amor, nos dá força e robustez suficiente para enfrentar até as mais duras batalhas dessa vida. Aqueles discípulos de João Batista se propunham a realizar atos de piedade para, vamos colocar assim, convencer Deus de antecipar o tempo. Eu e você, meus irmãos, nós já estamos dentro desse tempo. É hora de abraçarmos com alegria, mas e o jejum para a gente, Padre Fábio? Se a gente já está dentro do tempo, então não precisa fazer jejum. O jejum para nós ganha um outro significado, que nós falamos na quarta-feira. O primeiro significado é aquele de cuidar dessa realidade, que foi transfigurada pela vida de Cristo, mas que ainda traz as marcas das feridas. Assim como a fisioterapia, volta àquela imagem, né, de quarta-feira, reabilita para que
a vitalidade conquistada pela saúde possa ser colocada em ação em todo o corpo, né? Você fez a cirurgia, acabou de reabilitar a perna, precisa fazer a fisioterapia porque sua perna está saudável. Primeira coisa que o médico fala, né? Vamos lá, vida normal. A gente precisa fazer essa reabilitação porque a vida foi estabelecida, está ali, o bem da saúde está ali, mas ainda existem aquelas realidades que impedem que essa saúde, essa vida conquistada, se difunda sobre todo o corpo. Então ainda tem uma perna que sofre os efeitos daquilo que foi o trauma. A gente tem que reabilitá-la, e aí entra a fisioterapia, para que a saúde que você tem aconteça na sua melhor performance sobre aquela perna, que traz as marcas da limitação. Então, da mesma forma, os exercícios quaresmais vão nos ajudar a retomar essa vida do Senhor. Não é para antecipar um tempo, porque esse tempo já aconteceu, mas é para nos dar a graça de viver a plenitude da vida nesse tempo na qual estamos dentro. Então, assim o exercício de oração, assim o exercício do jejum, assim o exercício da penitência, nos leva a tomar esse primeiro cuidado. E o segundo valor desses exercícios nos une ao coração do Senhor, que permanece em sofrimento, pois enquanto ainda houver uma ovelha perdida, o coração do pastor zela. E lembra a imagem que nós falamos ainda há pouco? Se nós somos, ainda há pouco não, perdão, ontem. Se nós somos as ovelhas que seguem o pastor, estamos no rebanho, o pastor vai atrás da ovelha que está perdida, o rebanho acompanha ele. Então, se estamos unidos ao nosso pastor, o nosso coração se vincula ao seu coração, as alegrias do seu coração passam a ser as alegrias do nosso coração. Mas e as dores e as angústias do coração do pastor? A gente deixa lá mesmo, né? Deixa quieto lá, não pega pra gente não. A gente só pega as alegrias e as consolações. Não, não. Se amamos o pastor, como somos amados por eles, é importante também que não tomemos conosco somente as suas alegrias e consolações, mas também as suas dores e aflições. Senhor, eu estou aqui. Deixa-me participar um pouco do teu coração. Dai-me a graça, Senhor, de te consolar em suas dores. O Senhor me consolou e me consola continuamente em todas as dores que se apresentam na minha vida. Eu não estou caminhando, o Padre Fábio acabou de falar, para viver a eternidade, para estarmos juntos na eternidade. Não estou tentando antecipar aquilo que lá está. Ah, meu Senhor, eu sei que agora o Senhor está em agonia por aquelas almas que ainda estão a risco de se perderem. Deixa-me dividir contigo, Senhor, um pouco de suas dores. Eu me ofereço para ser um pouco de consolação ao teu coração tão sofrido. Guia-me, Jesus, na oração e na oferta dos exercícios dessa quaresma, para que cada um dos gestos e cada uma das coisas que eu faça, eu ofereço em consolação às dores do teu coração. Que pelos cuidados do Imaculado Coração de Maria, eu possa oferecer cada gesto desse tempo da quaresma como um ato de amor ao teu coração tão sofrido e em reparação por tudo aquilo que meus irmãos fazem ainda na distância da tua companhia. Quando eu estava distante, quando eu me distancio, os céus se mobilizam por mim e os irmãos na igreja incessantemente rezam pela minha conversão e oferecem por mim gestos de amor em reparação pelos meus pecados. Dai-me a graça, Senhor, de participar dessa fileira dos bons e queridos irmãos que se apressam para unir-se ao seu coração na salvação das almas. Eu também quero, em gratidão, em ato de gratidão, me oferecer junto com eles para cumprir essa missão de amor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.